Pessoal, nós vamos fazer um exemplo então sobre integração usando a fórmula de Gauss-Legendre, ou quadratura de Gauss, né? Conhecido como quadratura de Gauss. Então, é o mesmo exemplo que a gente fez com o trapézio, né? Aqui tem o valor exato da integral. Nós fizemos o trapézio com 2 segmentos, deu 23, né? E depois com 4 segmentos melhorou, deu 22,75, né? E aí teria que aumentar bastante o número de segmentos para a gente conseguir uma precisão melhor, tá? Vamos ver o que acontece aqui com Gauss, seguindo a nossa aula teórica passada. Primeiro, 2 pontos de integração. Vamos na tabela e usar esses 2 pontos de integração, né? Então, peso 1 e o 1 menos 1 sobre raiz de 3. Peso 2 é 1 também. E o 2, 1 sobre raiz de 3. Então, vamos lá então. W1, 1, né? E o 1 sobre raiz de 3. E o peso 2 é 1 também. E o 2 menos 1 sobre raiz de 3. Só conferindo aqui, pessoal. Menos 1 sobre raiz de 3 o primeiro, o segundo, tá. Na verdade, o menos o menos é no primeiro ponto, né, pessoal? O ponto 1, o peso é 1, menos 1 sobre raiz de 3. O ponto 2, o peso é 2, e o ponto 1 sobre raiz de 3, né? No eixo U, né? Beleza. Certo. Então, bom, nós temos que usar a fórmula de Gauss-Legendre, quadratura de Gauss, né? Aplicar a função no ponto xi, né? Ou o i aqui, certo? Então, aqui como a função de x, né? Eu prefiro, para ficar mais fácil, em vez de a gente substituir na função x pela função de u, construir a relação entre u e x. A gente sabe que o x, né, vai ser igual a mais b sobre 2 mais b menos a sobre 2u. Né? Então, o limite de integração é 4 mais 2. Né? Então, aqui vai ficar 4 mais 2 dá 6, sobre 2 vai dar 3. E aqui, 4 menos 2 dá 2 sobre 2 vai dar 1. Então, mais 1u. Né? Então, x é igual a 3 mais u. Né? A mais b, 4 mais 2 sobre 2, 3. B menos a, 4 menos 2 sobre 2. 4 menos 2, 2 sobre 2, 1. Beleza. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Para aplicar os pesos, antes de a gente usar a expressão, vamos fazer o seguinte. Para u 1, que é igual a menos, menos 1 sobre raiz de 3, quanto é que daria o x1, né? X1 vai ser 3 menos 1 sobre raiz de 3. Né? Então eu tenho que pegar esse ponto de integração u, levar para o plano x, né? Já que aqui eu tenho a função f de x. Né? Ou eu substituiria direto o u aqui e levaria na função, né? onde tem x quadrado lá no caso, né? Eu colocaria tudo isso aqui. Mas acho que é mais fácil a gente
os pontos de integração que estão no eixo U, eu levá-los para o valor de x, certo? Para poder substituir na função. Então aqui eu vou ter, vamos dar uma olhada aqui nesse valor, 3 menos 1 dividido por raiz de 3. Três menos U, né, pessoal? U é menos 1 sobre raiz de 3. Então, vai dar esse valor aí. 2 ponto equivale em x a 2 ponto tá? Na verdade, vamos usar um pouquinho mais, vamos colocar um pouco mais de precisão aqui. Chegar um pouco mais aqui para cá. Então, 2.4226 4,917 aqui no final. 2.4226,49,7. Beleza. E agora eu tenho que aplicar na função também o ponto, que tem os dois pontos de integração aqui, né, pessoal? O 1 e agora o 2. Então, o 2 é 1 sobre raiz de 3. Né? Quanto é que vale isso no plano x? Né? Então, usando a nossa expressão, né? Essa expressão para x, tá aqui que a gente já descobriu, né? Que está aqui embaixo. Né? Eu tenho x2 igual a 3 mais u, né? 3 mais u, né? E dá 1 sobre raiz de 3, né? Fazendo o cálculo, no lugar de menos aqui, mais, né? 3,57, 350, 26,92. Né? No final lá, né? Apertadinho aqui, peraí. Trazer de novo aqui para cá para ficar um pouco mais de espaço aqui. Cinquenta e sete, 73, 50, 26, 92. Beleza. Bom, agora nós temos que aplicar a expressão aqui, ó. Então vamos lá, integral b é 4, 4 menos 2 dá 2 sobre 2 dá 1. Então esse termo aqui dá 1, né? 1 que multiplica, somatória. Vamos fazer a somatória de W1, né? F de x1, ou 1, né? Claro, o 1, mas aí com correspondente x1, mais W2, F de x2.
Aqui, claro, são os planos. Note que os planos U1 e U2 valem para qualquer função, né? E aí a gente faz o nosso mapeamento para poder voltar para a função e avaliar qual o valor dela nesses pontos 1 e U2. Então, faz o mapeamento ao contrário para achar o valor de x, que corresponde a 1 e U2, ou seja, x1 e x2, né? E usa para fazer a integral. Então, aqui agora vai dar a integral. O peso 1 é 1, né? F de x1. A f de x é 2 mais x quadrado. Então, 2 mais x1 ao quadrado, mais 1, que multiplica 2 mais x2 ao quadrado. Né? O peso é 1, a f no ponto U1, que é o ponto x1, mais o peso 2, que é 1, vezes a f no ponto U2, que corresponde a x2, né? Na função, né? Então, o 2 corresponde a x2, esse aqui, né? Resolvendo, então, pessoal, né? Nós vamos ter 1 mais 2 mais 2,42, aqui eu vou colocar simplificado, né? Ao quadrado, mas vamos usar todas as casas ali para ficar preciso, mais 1, multiplicar 2, mais 3,577 ao quadrado. Vamos ver quanto é que dá isso aí, certo? Então, vamos lá. 2 mais 2,442, 26,497 ao quadrado. Né? Fecha. Mais, abre outro parênteses, 2 mais 3,577 250 2692. Ó, dando uma olhada para ver se está certo. Mas não, opa, aqui tem que ser ao quadrado, né, pessoal? Ao quadrado, 3,57 73, 50, 26, 92 ao quadrado, né? Igual, olha só, pessoal. Isso que eu usei algumas casas aqui, 22. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí apareceu um errinho aqui no final, certo? Claro, porque eu não usei todas as casas, tá, pessoal? Se eu usar no computador todas as casas, né, dá exato, né? Por que deu exato? A gente já tinha visto na aula teórica, né? Esse aqui é um polinômio de ordem 2, né? Então, o número de pontos de integração para dar a integração exata é um polinômio de ordem 2, então P mais 1, 2 mais 1 é 3. Como é par, se é de ordem 2 tem que passar para 3, né? Ímpar. 3 mais 1, 4 dividido por 2, 2. Então, o número de pontos de integração tem que ser igual a maior a 2. A gente usou 2, certo? Por isso que deu exato. Se a gente usasse 1, daria um valor impreciso, certo? Note que se a gente comparar com o trapézio, a regra do trapézio, olha só, a regra do trapézio com 4 segmentos deu 2,75, certo? Se eu usar a regra do trapézio com 200, né, com 200 pontos e usar todas as casas dupla precisão do computador,
Lá pela quinta casa depois da vírgula vai aparecer um 9 depois do 6. Mesmo com 200 eu não chego na precisão absoluta, certo? Mas aqui, eu cheguei a mostrar para vocês com 20, né? Deu 22,67. Com 200 vai dar 22,6666. 4 6 aqui, depois o 9. Tá? E, claro, usando todas as casas do computador, né? Então, e com o método de Gauss, na calculadora eu já consegui isso aqui, ó. No computador, então, ele fica com 14,6 aqui até lá no final. Uma precisão absurda. Quando não tem... Aqui esse 175 aqui foi por causa do nosso arredondamento aqui, nosso truncamento na calculadora, né? Se eu usasse uma dupla precisão no computador, ia dar 14,6 aqui para trás, né? Valor exato, né? Note que o valor exato aqui é 22,66, né? Certo? Obrigado, pessoal.